Tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Planta em Pote. Esse canal foi criado para passar informações um pouco mais técnicas, numa linguagem mais simples, para que todo mundo compreenda assuntos relacionados ao cultivo de planta em pote. E também ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para a Fraternidade Nossa Família de Nazaré. Ajude você também. E peço a sua ajuda também para o nosso canal aqui, tá certo? Clique no joinha, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje iremos responder as 5 perguntas da semana. Esse é o 27º vídeo sobre perguntas e suas respostas. Fique até o final do vídeo que tem muitas perguntas bem interessantes. Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando agora no canal, nós já estamos com aproximadamente 280 vídeos. Assistam os vídeos, muitos vídeos interessantes. Eu separei em categorias, né, entre substrato, adubos, doenças, pragas, água, ambiente interno. Então tem muita coisa interessante. Se vocês puderem assistir, eu vou deixar aqui no izinho, né, e vocês podem clicar e assistir também. E está chegando, né, o final da inscrição para o sorteio. Se vocês ainda não se inscreveram, tá certo? O sorteio será de um livro da minha autoria, ok? E vai ser no dia 10 para o dia 11. Se inscreva, todos os detalhes estão no final desse vídeo. Primeira pergunta, enviado pela Tabata. Ela pergunta se ela pode fazer substratos à base de conchas, tá certo? Do mar, né? Se isso é interessante para as suas plantas. No caso das conchas, ela é muito semelhante à casca de ovo, tá certo? Então, quimicamente, ela basicamente é a mesma formação, tá certo? Ela é, na verdade, carbonato de cálcio. E isso, com o tempo, né, com a degradação dela, ela pode interferir no substrato, né? Você até pode usar as conchas, né, as mais novinhas, tá, como cobertura do seu vaso, tá certo? Mas conchas para a confecção do substrato em si, eu já acho meio complicado, principalmente para as conchas, né, mais velhas, aquelas mais quebradiças, tá certo? Por quê? Porque pode interferir quimicamente no substrato, tá certo? Se você não assistiu, seria interessante você assistir o vídeo que eu falo da acidez, né, dos substratos, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? Se vocês puderem assistir, seria interessante. A segunda pergunta, enviado pela Letícia, eu achei bem interessante, né? Mas bem regional também, né? Ela pergunta se a bagana mais casca de arroz carbonizada, elas ajudariam na porosidade. Ajudaria sim, mas primeiro vamos explicar o que é a bagana. Acho que há muita gente aqui não sabe o que é a bagana. A bagana, na verdade, é as folhas de carnaúbas, né, secas. Só retira a cera e a folha dessa carnaúba, elas são deixadas no tempo, ok? Elas são basicamente resíduo. E com o tempo, né, elas vão, na verdade, se decompondo naturalmente, e o pessoal utiliza esse material como
é fonte de matéria para a confecção de substrato. No caso da bagana é o seguinte, eu já trabalhei muito com esse material, inclusive fiz análises físico-químicas desse material, né? Ela é um material extremamente salino quando novo, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado com relação à bagana nova, tá certo? Quando ela é deixada no tempo, né, e esquecido, né, com as chuvas, né, essa salinidade é lavada. O que eu tenho visto ultimamente são baganas mais salinos, ou seja, baganas com pouco tempo de compostagem, né? Então tem que tomar cuidado com relação a isso. Agora, se a bagana for velha, né, já bem lavada, você pode sim utilizar juntamente com a casca. Agora, a casca de arroz já é um material poroso, né? Se você juntar com a bagana, são dois materiais extremamente porosos, né? Então tem que tomar cuidado com relação também à retenção de água. Você precisa algum material para reter a sua umidade no vaso. Tá? Aproveito para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas Phalaenopsis e seus híbridos, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro aqui em 12 capítulos, tudo sobre cultivo. Eu apresento aqui a parte de substratos, tá? A terceira pergunta é enviada pelo Paulo Santos, né? É muito comum essa pergunta, viu, Paulo? O substrato é responsável pela nutrição das plantas? Eu sempre comento aqui, né? Se você puder assistir o vídeo, né, que eu falo sobre substrato versus terra versus adubo, ok? Eu comento muito sobre essa confusão que o pessoal faz do substrato com adubo. Não, substrato na verdade ela não é adubo, ok? Ela pode conter sim alguns nutrientes, mas normalmente são insuficientes para o bom crescimento das plantas. Então você precisa fazer a adubação. Substrato a gente tem que entender como um material inerte aonde as raízes vão ter o seu crescimento, tá? E o adubo, ela é outra coisa, ela é o alimento das plantas. Você está entendendo? Então, o substrato, normalmente confeccionado, os mais técnicos, né? Elas não têm praticamente nutrientes, são muito poucos nutrientes presentes que a planta possa absorver, ok? Então, você precisa sim dar o alimento. O substrato seria a parte básica de sustentação da planta, não alimentação. A quarta pergunta, né, acredito que veio devido ao sorteio do livro de orquídeas, né? A Lourdes me pergunta o seguinte: ela sempre perde as plantas, as orquídeas dela, as orquídeas morrem todas, né? Ela diz que começa um apodrecimento negro, né? Dentro das folhas, dentro dos bulbos, né? Que é o pseudobulbos, e ela acaba perdendo todas as orquídeas, né? Então ela comenta que é difícil até de cultivar. E pergunta como é que ela pode resolver esse sistema, tá certo? Lourdes, eu ainda não falei sobre essa doença, né, que é complicado, mas eu irei fazer um vídeo somente desse problema. Provavelmente você está tendo a podridão negra. Isso é um fungo que normalmente vem do substrato contaminado ou até mesmo, né, eu já cheguei a verificar isso, de alguns adubos, tá certo? Com esse fungo, ok? Então tem que tomar um pouquinho de cautela sobre isso, né? Mas aproveito aqui e peço para que você assista, por exemplo, a esterilização dos substratos, tá certo? Eu vou deixar aqui no izinho, é só você clicar, tá? Vai aparecer os vídeos do lado, né? Aqui mesmo, você clica em cima e você assiste, tá certo? Normalmente, com a esterilização, você vai acabar com esse seu problema. A quinta pergunta, a Ana, tá? Ela pergunta exatamente qual a linha
né, de pesquisas, de trabalho e pesquisas que eu conduzo aqui na universidade, tá? Pergunta muito bacana, obrigado, Ana. É o seguinte, a gente trabalha, quando possível, né? Nós temos um recurso financeiro extremamente limitado, né? E normalmente sai do bolso do próprio professor, mas a gente tem trabalhado com a linhas de substratos, né? Eu acho que você já percebeu que eu posto bastante coisa de substrato, né? Com adubos, né? Não somente os químicos, mas os biológicos e alternativos, ok? E também temos trabalhado muito com a parte de propagação, de produção de mudas, tá? E por fim, a aclimatação, né? Das plantas que a gente, na verdade, ganha, troca e por fim adquirimos quando nós temos um recurso, né, um recurso na caixa, tá certo? Então é muito complicado, principalmente porque você não tem recursos para essa finalidade, né? Então alguns me perguntam, né, como é que eu vou fazer para a gente conseguir esses recursos, né? Aqui o vídeo YouTube foi criado para isso mesmo, tá? Todo recurso que um dia a gente receba desse sistema, a gente vai, na verdade, dedicar integralmente nas pesquisas, tá certo? Então, essa é a finalidade, principalmente, uma das finalidades principalmente desse canal, tá certo? Como essas perguntas, pessoal, vocês podem enviar as suas dúvidas, as suas perguntas, ok? Aliás, devem, né? Porque eu tenho respondido todas, né? Sem exceção, ok? Enquanto o canal ainda é pequeno, a gente consegue fazer isso. Então, a gente agradece a todos que têm enviado, né? Apesar de eu já estar com uma lista enorme de perguntas para a gente dar sequência, nesse vídeo, né, de perguntas e respostas, eu peço para que vocês me enviem as suas dúvidas para que a gente possa ajudá-los, né? E principalmente, tá, ajudar a todos aqui no canal, tá? Nós estaremos sorteando aqui no canal, tá, Planta em Pote, esse livrinho aqui, tá certo? Da minha autoria e mais 2 colegas. Vocês precisam simplesmente responder a seguinte pergunta: você acha difícil o cultivo de orquídeas? Tá certo? Responda essa pergunta nesse canal aqui. Essa pergunta você tem que responder aqui pelo canal, não é pelo Instagram ou Facebook, ok? E você poderá ser contemplado com esse livro. Boa sorte a todos! Como em todos os vídeos, eu peço o seu apoio para essa entidade, né, Sagrada Família de Nazaré, que é uma entidade que ajuda muitas pessoas necessitadas. Você pode doar alimentos, roupas usadas, tá? Fraldas descartáveis, tudo que você possa ajudar, você vai estar contribuindo para diminuir essas necessidades dessas pessoas muito necessitadas. Ajude você também. E peço também, tá, a sua ajuda para esse canal, tá certo? Clique no joinha, se inscreva, compartilhe esses vídeos para outras pessoas, para os seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal, o nosso trabalho aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, grande abraço.